Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Se vocês acharam, Mateus capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e que ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que seivo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós lemos até o versículo 30. Ontem, na nossa igreja, nós fizemos um culto ali fora, um piquenique na garagem, no estacionamento da nossa igreja, né, de Gangnam. Foi muito legal, foi muito agradável. Todos os irmãos falaram o quê? É bom que a gente não precisa ir muito longe, né? Porque quando a gente vai passear, a gente tem que ficar muito tempo no carro. Mas a gente comeu ontem gelinho, né? E os jovens fizeram, e eu pensei, nossa, daqui pra frente eles têm que abrir uma loja de gelinho, né? E preparando o culto de internet, todo sábado, a gente tem esse culto de internet e a gente convida os casais. E ontem veio um casal de jovens, né? Os jovens da igreja, os casais jovens da igreja, porque são simplesmente irmãos e irmãs, têm erros, defeitos, têm faltas, são pessoas normais. Ontem, conversando com eles, ultimamente surgiu um coração de respeitá-los, né? Ah, realmente, Deus está trabalhando na vida deles. Tem vezes que os casais não combinam, assim como ontem. Ontem o casal, eles estão vivendo com a sogra, né? Às vezes não combina o coração, mas aquele irmão falou o quê? A minha esposa sempre, ela não me compara com outras pessoas, mas ela me compara com ela. Ah, o meu marido é mais alto do que eu. Ah, o meu marido é mais verdadeiro do que eu. Ah, o meu marido é mais sábio do que eu.
Quando ele falou isso, né? Ele ficou muito feliz falando assim. Porque faltou tempo, né? E a gente não pôde conversar tudo. Mas a esposa, acreditando e confiando no marido, seguindo o marido, podendo depender do marido, é uma coisa muito gratificante isso, né? Vivendo nesse mundo, qual a pessoa que mais conhecemos? Começa a partir de nós. Mas chega num certo ponto, passando-se um certo tempo, se não eu, as outras pessoas ao meu redor, entrando em atrito e me encontrando com outras pessoas, nesse momento, começam a dividir-se em dois tipos de pessoas. As pessoas que se acham e acabam desprezando as outras pessoas, não conseguem escutar o que as outras pessoas dizem. Não podem descobrir a preciosidade das outras pessoas. Então, o que é bom nas outras pessoas, a qualidade das outras pessoas, se você não puder descobrir isso, então você sempre vai se achar. Por isso, vai acabar vivendo preso dentro de si mesmo. Por isso, se nós formos sábios e soubermos pensar um pouco na coisa mais simples, né? Numa vida de casal. Você pode descobrir uma coisa agradável na sua esposa. Você pode descobrir uma coisa preciosa no seu marido que você não tem. Quando você descobrir isso, dentro do meu coração, a minha esposa vai parecer preciosa, o meu marido vai parecer respeitoso, e dessa forma o casal vai ficando agradável. Mas a maioria das pessoas, as pessoas não conseguem acreditar em Jesus Cristo. Por quê? Porque qual o motivo do casal parar de falar pouco a pouco? Cada vez que conversam, eles não combinam o coração. Por quê? Porque a esposa está correta do jeito dela e o marido do jeito dele, ele está correto. A mulher está correta do jeito dela e o marido está correto do jeito dele. Então o marido, quando fala, quer impor a sua coisa correta na esposa. Então a voz começa a aumentar. A mulher também, querendo fazer com que o marido perceba que ela está certa. A mulher não consegue aceitar o que o marido fala e o marido não consegue dizer o que a esposa dele fala. E assim eles vão começando a entrar em atrito e eles não conseguem conversar. E acontecendo isso uma, duas vezes, o homem faz o quê? Com a minha esposa não dá para conversar. Se conversar com ela, não tem conversa com ela. Eu vou começar e depois eu vou ficar cansado. É melhor eu ficar quieto. Eu vou falar pra quê? Só vou quebrar o nosso clima, só vou dar dificuldade para nós dois. E assim o marido começa a falar menos com a sua esposa. E a mulher também falando menos com o marido, o que acontece? Você, eu, nós, você. Quer unir o coração, mas não consegue. E como acaba sofrendo, acaba vivendo assim sozinho. Então, mesmo que o casal viva junto na mesma casa, há muitos casais que não conversam. Vivendo o casal na mesma casa, não conseguem compartilhar o coração. E assim, pouco a pouco, o coração vai ficando distante. E quando você quer conversar, vocês começam a entrar em atrito. Aí vocês fecham a boca. Não dá para falar com ela, com ele. Ele se acha muito, ela se acha muito. E assim as pessoas vão vivendo. Há muitas pessoas que acabam vivendo dessa forma. Antigamente, quando o nosso país tinha muita dificuldade, quando eles eram agricultores, como eles não conseguiam viver sozinhos, sem os vizinhos, eles precisavam muito da ajuda do vizinho, então eles se gostavam muito. Na Coreia, no começo, quando entrou o carro, no começo na Coreia,
Então a Coreia começou a importar carros. Na época da guerra da Coreia, veio o carro dos Estados Unidos, da General Motors. Por causa da guerra, veio alguns carros dos Estados Unidos e não voltou para os Estados Unidos. E naquele tempo, um motorista era muito precioso. Tinha carros de General Motors que não tinha nem porta. Era um fio de ferro que era a porta, né? Porque a gente vivia naquele tempo. Passando a montanha com o carro, houve muitas vezes que o carro quebrava no meio da montanha. E o carro quebrando na montanha, se eles estivessem consertando o carro, no caminho da montanha, a cada 2 ou 3 horas vinha um carro. E o carro da frente, quando o carro estava quebrado, aí era noite, e à noite vinha animais da montanha, ou podia vir ladrão. Então, como não podia passar a noite, então eles vinham, aí eles consertavam o carro de trás. Aí ele, vai, pega a ferramenta para mim. Os dois ficavam consertando juntos. Naquele tempo, até o motorista, eles tinham muito afeto com o motorista. Então, só de dizer que era motorista, eles ficavam felizes, se aproximavam dessa pessoa. Mas hoje em dia, como o carro é muito bom, não tem por que passar a noite em claro para consertar um carro. O carro quase não quebra, né? Se não bater o carro, então não quebra. Então, você não precisa muito da ajuda de outro motorista. Aí, quando você estava com o carro quebrado, outro, você estaciona, você passa do lado e fala, esse carro porcaria aí, né? Quer dizer, trocou-se o tempo hoje em dia. Então, como eu não preciso receber ajuda das outras pessoas, não tem motivo para eu entrar em atrito com o coração de outras pessoas. Então, como eu não entro em atrito, eu acabo indo embora me achando bom, eu acabo indo embora me achando o melhor. Então, todas as pessoas estão se achando a melhor do que a outra. E todas estão como pessoas corretas. Essa vez eu fui para o Japão. O meu primo casou-se ano passado. Ele se casou com 56 anos. O meu primo, agora no Japão, 20% dos japoneses estão vivendo sem casar. 20% desses homens vivem sozinhos sem casar. Por quê? Os japoneses têm muito medo de se casar. As mulheres japonesas, se casam, elas começam a escrever um diário. Que diário é esse que elas escrevem? Elas escrevem, depois de 30, diz que elas escrevem um diário por 30 anos. Aí, quando os homens, eles estão para se divorciar das mulheres, essas mulheres, elas dão o diário que elas escreveram por 20, 30 anos. Tal dia, tal ano, tal dia, meu esposo, ele me desprezou. Tal dia, o marido brigou com o pai dele, desprezou o pai. Então, as japonesas jamais falam o que tem no coração. Jamais falam. Essa vez eu fui pro Japão fazendo treinamento de coração. Eu falei para os japoneses, pelo amor de Deus, falem sobre os seus corações. Eu avisei a eles. Aí quando elas escrevem o diário, isso se torna uma prova contra ele. E assim elas acabam tirando 70% do salário deles. E assim eles acabam tendo medo da aposentadoria deles. E os homens, tendo medo disso, não se casam. E o meu primo também estava nessa mesma situação. Eu falei para o meu primo, por que você não se casou? E ele sorrindo, ele não respondeu. Case-se! E aí a gente apresentou ele para uma pessoa porque ele recebeu a salvação. E tinha uma irmã bem, né, de idade. Ela já tem idade.
Mas quando eles se conheceram, o meu primo, se encontrando com essa irmã, nossa, eu vi o rosto dele, ele gostou muito. Mas ele falou, eu não vou, mas mesmo assim eu não vou me casar. Eu não conseguia compreender, né? Porque ele gostou dela, mas não queria casar. Mas ele ele tem um negócio. E naquele interior ele não estava conseguindo trabalhar, né? Porque ele era empreiteiro e ele pensou, se eu me casar com ela, eu não estou trabalhando, né? Depois a gente vai se divorciar e aí o que vai acontecer? Aí ele falou para mim, eu quero me casar, mas tá difícil, né? Mas por quê? Porque os negócios não estão bem. Casar é bom para isso, né? Porque nessas horas difíceis vocês unem seus corações. Os japoneses não conseguem entender essa parte. Eles só pensam o quê? Que a minha mulher vai se divorciar de mim e vai levar todo o meu dinheiro. Aí eu chamei. Aí o irmão dele perguntou, né? Você, escutando o que teu primo tá falando da Coreia, o primo da Coreia tá falando, por que você não acredita no que ele tá falando, né? Aí ele acabou se casando com ela no final. Mas o meu primo tem que coração? Uma mulher coreana tão boa e agradável assim. Se ela vier até mim e se divorciar. Então ele tem medo disso, então ele trata ela muito bem. E essa irmã, ela tem muita idade. E pegou um solteirão, né? E os dois estão muito felizes. O marido gosta muito da esposa. E a esposa também gosta muito do marido. Ano passado eu fui pro World Camp, né? E é a segunda vez que eu vi. E eu falei, nossa, essa irmã, ela parece mais bonita, mais jovem. O meu primo também. Tá muito bonito. Antigamente, ele parecia meio desprezível, né? Mas as pessoas ao redor têm muita inveja desse casal do meu primo. Porque eles querem brigar, mas não conseguem. Porque meu primo não sabe falar coreano e a esposa dele não sabe falar japonês. Então, os dois não conseguem brigar. Então, eu não sei como eles brigam, né? Mas eles se gostam muito. Pessoal, vida espiritual. Como é que acontece a vida espiritual? Cumprindo perfeitamente os mandamentos, crendo em Deus. Para que a gente vai acreditar em Deus assim? Nós não temos fé para acreditar em Deus, não temos fé. Não podemos cumprir os mandamentos porque somos esse tipo de pessoa. Deus nos criou para nós recebermos a graça dele. Mas hoje de manhã, se a gente lê essa Bíblia, uma pessoa aqui está falando, né? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então o dono conhecia esses seus 3 servos. Para o primeiro servo, deu 5 talentos de ouro. 5 talentos para você, toma. Então o primeiro servo ficou feliz e recebeu esses 5 talentos. O segundo servo, para o segundo servo ele deu 2 talentos. Ele me deu 2 talentos. Para o terceiro servo, o dono balançou a cabeça e deu 1 talento. Ele recebeu 1 talento. E assim o dono foi para um país distante. Quando a gente vê nessa Bíblia,
O primeiro servo, o que ele fez? Vamos ver a Bíblia, no versículo 16. Vamos ler todos juntos, os 3 e já. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. A pessoa que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente a negociar. Não é que ele falou que ele guardou esses 5 talentos. Não, ele saiu imediatamente. Tchau, dono, volta logo, tenha saúde, que no seu trabalho tudo dê certo, volte logo. Assim que o seu dono saiu na hora, ele pegou os 5 talentos e foi negociar. Por quê? Esse servo que recebeu 5 talentos, ele era que tipo de pessoa? Ele sabia que o destino dele estava nas mãos do seu dono. Por mais que eu seja bom, se o dono não gostar de mim, se ele não se agradar de mim, se ele me vender, eu posso me encontrar com um dono mau e eu posso sofrer na mão dele. Por mais que eu seja bom, mas se o meu dono não gostar de mim, então se o outro dono me bater, eu tenho que apanhar. Se ele me der um trabalho arduoso, eu vou ter que trabalhar assim. Se eu encontrar um dono mau, eu vou sofrer muito, eu vou viver uma vida muito sofrida. Então esse servo que recebeu 5 talentos, que servo era esse? Não é o problema de eu ser bom ou mal, mas o meu destino está nas mãos do meu Senhor. Ele sabia exatamente disso. O meu destino está nas mãos do Senhor, do meu dono. Então que coração ele vai ter? O que o dono quer? Do que ele vai se alegrar? Ele sempre estava procurando pelo coração do dono. Um servo tão mau como eu, e daí se eu tiver algo para comer ou não? O que o dono comeu de manhã? O que eu dou para ele de almoço para ele se agradar? O que eu tenho que dar para ele beber? Ele queria saber exatamente dessas coisas. Na nossa igreja, os irmãos recebem a salvação e vindo escutar a palavra, os irmãos aceitando essa palavra, a vida deles vai sendo transformada, a vida dele muda e eles vão vivendo uma vida abençoada. Começa a mudar a vida deles dessa forma. Mas alguns irmãos vêm para a igreja e mesmo passando-se um ano, continua testemunha a mesma coisa de quando recebeu a salvação. Mesmo passando-se 2 anos, 3, 4 anos, testemunha a mesma coisa, porque não tem nenhuma experiência da fé, não experimentou nada da fé. Por quê? Se tivesse o coração com o Senhor, se unisse o coração com o Senhor, poderia andar com Ele e falar isso. Mas esse servo que recebeu 5 talentos, ele sabia que o destino dele estava nas mãos do seu dono. Eu sou um bem do meu dono. Eu, de qualquer jeito, não posso ser igual ao meu dono. Eu não posso ser igual a ele. Por isso, eu tenho que conhecer o coração do meu dono. O meu filho, quando ele estava no exército, ele era secretário da comunicação, né? Ele tinha 3 estrelas. Algumas vezes vinham os telefonemas. Vinha o telefonema de algumas pessoas e eles perguntavam: o Yongu, o que ele está fazendo? É que eu tenho que falar com ele. Mas agora o chefe não está muito bom. Tá bom, entendi. Daqui a pouco depois da próxima vez eu vou. Uma vez, o meu filho Yongu,
falou que ele ligou para um oficial, aí falou, Yong-gu, o que aconteceu? Ah, agora será bom o senhor vir, porque agora ele está de bom humor e está bem calmo, né? Ah, tá, obrigado, Yong-gu. Então, o meu filho, ele ficou muito agradecido para o meu filho, embora ele fosse um oficial de escalão mais alto. Porque ele não sabia o clima que estava na sala do superior, ele não sabia como é que estava tudo. Então ele tinha que conversar, ele tinha que decidir algumas coisas com o oficial. Mas ele não sabia como é que estava o clima. Será que ele está bravo agora? Será que ele está chateado? Será que ele está feliz? Será que ele tem tempo? Então não é o oficial que sabe disso, né? É o secretário que sabe. Então quer dizer que ele estava dando o coração dele, né, para trabalhar. Então às vezes vinha algumas pessoas que ligavam. Ah, o senhor tem alguma coisa para decidir? Ah, agora o oficial, o chefe, ele tá sem fazer nada, ele tem tempo, pode vir decidir algumas coisas. Então, ele tem que ter um coração com o dono, ele tem que andar junto com o dono, de coração. Até... Porque quem é que vai dar nota para ele? São as pessoas de cima, né? Então, ele ajudava. Então, as pessoas que eram superiores a ele... Ele sabia o aniversário, ele sabia os interesses, ele sabia tudo que os oficiais superiores a ele gostavam. Então, tendo então, ele podia ter um coração com os oficiais e trabalhar junto com eles. Essa pessoa que recebeu 5 talentos, como ele acabou recebendo 5 talentos? Ele sabia exatamente que o destino dele estava nas mãos do seu dono. Quando eu comecei a vida espiritual, eu não sabia fazer nada direito. E eu pensei que eu podia ter uma boa vida espiritual. Lendo a Bíblia uma vez, 2, 3 vezes. Eu comecei a enxergar o coração de Deus, o meu coração dentro do coração de Deus. Ah, Deus não gosta disso. Quando eu vi o meu coração, havia muitas coisas as quais Deus não se agradava no meu coração. Ah, se eu viver com esse coração, vai ser difícil eu unir meu coração com o de Deus. Deus não vai se alegrar. Eu não vou poder ter um coração com o de Deus. E assim meu coração começou a se distanciar cada vez mais do de Deus. Mesmo eu trabalhando pelo Evangelho, eu também. Eu tenho meus métodos, surgiu meu jeito, surgiu minha experiência. Então, no começo da minha vida espiritual, tinha muitos meus métodos e meus caminhos. Mas, passando-se o tempo, todas aquelas coisas que eu utilizei, meu método bom, minha forma boa, tudo acabou de uma forma vaidosa. Com vaidade, assim, tudo acabou, né? Eu pensei que eu tinha feito bem. E assim, eu pensei, nossa, quão insensato, quão tolo é o que eu fiz. Mas quando Deus concedeu uma graça sua, pouco a pouco, descobrindo isso, que isso era bom, eu deixei meus métodos e assim eu queria combinar o meu coração com a vontade de Deus. Então, essa vez, vendendo muitos livros, as pessoas ao meu redor, porque entrou muito dinheiro do livro, então falaram que eu tinha que declarar o imposto. Eu vivi até agora sem declarar, né? Por quê?
Porque quando eu tomava Coca-Cola, quem pagava o imposto era a Coca-Cola, né? Eu me satisfiz só com isso. Mas os irmãos descobrindo sobre a declaração de imposto, então 30% falaram para eu pagar para as livrarias do imposto e 30% para a editora. E eu pensei, nossa, da editora. Eu pensei, agora eu sou uma pessoa que paga o imposto de renda também. Eu não tinha interesse nenhum antes. E eles me ensinaram como poder declarar imposto. É assim que se faz. Eu não sabia nada sobre essas leis. Eu sinto que continuamente vai entrar, né, o dinheiro por causa desses livros. E eu pensei, eu tenho que saber como é que funciona isso. E pela primeira vez eu descobri que tinha que pagar imposto, né? Por causa desses livros que eu vendi, né? Eu achei um pouco desperdício, mas agora eu me tornei um cidadão da Coreia que paga imposto de renda pelos cidadãos, né? Muitas pessoas não sabem sobre o imposto de renda. Dessa mesma forma, há muitas pessoas que vivem sem conhecer o coração de Deus. Esse servo que recebeu 5 talentos, procurando o coração do dono, investigando o coração do dono. Esse coração, se eu tiver esse coração, o dono não vai gostar. Então eu tenho que jogar fora logo esse coração. Eu não posso seguir esse coração. Tendo esse coração, unindo o coração dele com o do dono, ele descobriu exatamente o coração do dono. Então ele deu, quando o dono deu 5 talentos para ele, foi para um país distante. O que está escrito? Que esse servo saiu imediatamente. Por quê? Porque ele sabia do coração do dono. Como eu tenho que fazer? Por que ele me deu esses 5 talentos? Será que ele me deu para comprar roupa? Será que ele me deu para viver bem? Porque o dono simplesmente deu 5 talentos e saiu. Mas ele sabia exatamente o coração do dono. E assim ele negociou e sobrou 5 talentos. E ganhou mais 5 talentos. O segundo recebeu 2 talentos, o segundo servo. Depois que esse servo recebeu os 2 talentos, o que eu tenho que fazer com isso? Por que será que ele me deu? Ele não sabia direito o coração do dono. Aquele servo que recebeu 2 talentos, eu sou servo do dono, mas eu não conheço muito bem o coração do dono. Porque eu não sei por que ele me deu esses 2 talentos. Será que ele me deu para eu casar o meu filho? E ele pensou, né? Eu não conheço muito bem o coração do dono. Mas o que recebeu 5 talentos, ele conhece o coração do dono. Então deixa eu ver como é que ele fez. Quem recebeu 2 talentos, ele foi ver o que recebeu 5 talentos. Cadê o seu pai? Ele foi pra feira. Foi fazer o que lá na feira? Indo para casa, ele só viu os filhos, né? Foi lá pra feira. E aí o casal tava trabalhando esforçadamente na feira. Tá barato, comprem. E ele se assustou. O que eles estão fazendo? Vem aqui. O que vocês estão fazendo? Estamos ocupados. Vai, comprem. Ele estava bem ocupado trabalhando, negociando. Mas o que você está fazendo? Eu estou trabalhando, não está vendo? Você acha que o dono nos deu 5 talentos para comprar pão? Como você não conhece o coração do dono? Você já viu o dono gastar dinheiro à toa? A gente tem que fazer conforme a vontade do dono. O dono está num país distante, mas a gente tem que unir o nosso coração com o dele. A gente não pode desprezar o coração dele. Só porque ele está longe, não, mas ele está do nosso lado.
Ah, sim, é verdade. Como assim é verdade? Você não descobriu isso mesmo ficando tanto tempo com ele? Tá, entendi. Tá, tô indo. Ó, cuidado, hein, na hora de negociar, porque tem que cuidar com isso, isso e aquilo. Então, quem recebeu 2 talentos foi na hora negociar. Ele está falando que ele viu o que fez do mesmo modo o que recebeu 2 talentos fez o que como recebeu de 5 talentos. Assim também ele não sabia. Assim também, eu não sei como ter vida espiritual, mas eu vejo como é que está o irmão. Ele aprende como está o ancião que recebeu salvação antes de mim. E aprendendo. E aí ele foi e negociou e ainda sobrou 2 talentos de novo. Mas quem recebeu 1 talento? Ele fez o quê? Vamos ler a Bíblia. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quem recebeu 1 talento, ele estava com fardo. E o dono saiu. Por que ele deixou dinheiro comigo? Será comprar pão com isso? Não é legal. E também, se eu gastar com outras coisas, se o dono brigar comigo, o que eu faço? Ele não conhecia o coração do dono. Na Bíblia fala sobre 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa sabia exatamente o coração do dono e viveu exatamente conforme o coração dele. Mas o segundo não conhecia direito o coração do dono. Eu não conheço direito o coração do dono. Mas quem recebeu 2 talentos, 5 talentos, ele sabe. Então deixa eu ver como é que ele está fazendo. E indo, ele acabou recebendo 2 talentos também negociando. E o que recebeu 1 talento? Ele fez uma cova e enterrou 1 talento. Ele escondeu. Depois, quem recebeu 5 talentos, quando o dono voltou, o dono falou o quê? Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse que recebeu 5 talentos, ele ficou muito agradecido. O dono concedeu graça para um servo como eu. Eu recebi esse talento. Eu pensei que ele ia levar todos os 10 talentos. Não, mas ele me deu esses 10 talentos. O dono me ama. Até agora, eu trabalhei esforçadamente pensando que era pelo dono, mas não era, era por mim. O dono me deu muito mais coisa. Ele ficou muito agradecido. O que recebeu 2 talentos, quando veio o dono, está falando aqui, né? E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, você não era assim antes. Você não era assim. Nossa, mas o seu coração mudou. Você não tinha esse coração, mas de onde veio esse seu coração? Eu, como pastor, eu faço muita comunhão sobre a vida espiritual com as pessoas. Eu não sei de muitas coisas, mas como eu sou pastor, eu conheço um pouco a Bíblia. Eu não sei se vocês sabem direito, mas se eu falo, essa pessoa tem o coração de Deus, mas essa parte está se distanciando de Deus, né? Eu posso perceber isso. Essa pessoa, ele pode parecer perfeito mundanamente, mas essa pessoa é muito distante da palavra de Deus. Então, para essas pessoas, a coisa mais feliz para essas pessoas é unir o coração com o de Deus. Então, as pessoas mais felizes, quando vocês tiverem o mesmo coração que o de Deus,
Mesmo que vocês tenham felizes, são felizes. Se vocês têm filhos, vocês são felizes. Se vocês fazem seus filhos estudarem também, vocês são felizes. Mas se seu coração ficar diferente do de Deus, o seu coração fica diferente, com o seu, mesmo que você tenha filho, você fica feliz, mesmo que o seu filho estude também, é um problema para você. Quem recebeu 2 talentos, foi a primeira vez que ele foi elogiado pelo seu senhor. Por causa desse servo que recebeu 5 talentos, eu vendo o que ele fez, eu também recebi graça e eu vou me aproximar cada vez mais do Senhor. Por causa daquele servo que recebeu 5 talentos, realmente ele é muito precioso. Enxergou ele de uma forma muito preciosa. Por causa dele, eu ainda ganhei mais 2 talentos, né? E ele ficou muito feliz por causa disso. E o que recebeu 1 talento foi para diante do seu senhor. E o Senhor sempre a repreende. Você só me deu 1 talento, eu nem faço nada bem. Eu tentei fazer, mas eu também. Que coisa mais vergonhosa, só 1 talento. Mas como o dono foi? Por que ele não veio mais tarde? Por que ele veio? Como? O dono partiu do coração dele. Então, o pensamento dele, a experiência dele estava arrastando ele. O servo que recebeu 1 talento, o que recebeu 5 talentos, embora o dono tenha ido para um país distante, mas o coração dele estava o dono. Mas o que recebeu 1 talento, o dono partiu, mas partiu do coração dele também. Ele não tinha nada a ver com o dono. Os cristãos, acreditando em Jesus Cristo, recebem a salvação. Mas se nós tivermos o coração do dono no nosso coração, nós podemos ser muito felizes. Mesmo que a gente tenha dificuldade, a gente pode ser feliz. Se tiver dono, a gente tem felicidade. Era o mesmo servo, mas os 3 servos... Quem recebeu os 3 talentos descobriu... quem recebeu 5 talentos descobriu isso. O meu destino está nas mãos do Senhor. Eu vivo como servo. Ele pode me tratar como um servo, porque nós vivemos no mesmo mundo. Como será? Que coração o dono tem para ter um coração tão largo, mesmo sendo uma pessoa rica? Quem recebeu 5 talentos, ele queria saber do coração, queria procurar pelo coração do dono. Assim como eu falei aquela hora. Eu expliquei para um irmão que Jesus Cristo passou os nossos pecados, né? Que os nossos pecados passaram para Jesus. Então, eu falei do meu filho aquela hora. Quando eu era criança, um dia, eu estava andando de carro com ele, um dia meu filho falou para mim: Pai, eu posso dirigir? Não, não pode. Pai, eu já vi você dirigir, deixa eu dirigir. Não. Pai, só uma vez, deixa. Você dirigir, o que você vê dirigindo e você dirigir é diferente. Aí, desde então, eu guardei muito bem a chave do carro. Porque ele queria dirigir, né? E imagina se ele saísse de carro e ele sofresse um acidente. Agora, o meu filho, ele já tem bastante idade. Porque ele já tem 40 anos. Agora, quando a gente anda de carro, eu mando meu filho dirigir, não eu. Ele dirige muito melhor do que eu. Naquele tempo, deixar o carro nas mãos do meu filho somente poderia destruir a vida dele para o resto da vida. Eu jamais poderia deixar a chave nas mãos dele. Eu falei para um senhor, né? Embora você seja doutor, mas nós colocarmos a mão no pecado não podemos. Ele passou todas as nossas... Ele carregou, ele passou sobre si, para ele, os nossos pecados.
Então, para eu ler uma página, demora 2 minutos, 3.600 segundos para ler. Então, às vezes, em uma semana, se eu ler sem comer a Bíblia, então o Antigo Testamento eu posso ler em uma semana. Eu li bastante a Bíblia. Mas não é porque eu li a Bíblia que eu conheci completamente o coração de Deus. Lendo e continuamente lendo. Às vezes, uma vez ou outra, Deus me mostra o coração dele. A cada vez que meu coração se torna igual ao de Deus, a minha vida começa a se transformar. Eu fico muito agradecido que Deus trabalha na minha vida. Qual é o resultado aqui? O que recebeu 1 talento, ele falou o quê? Senhor, sabendo que és homem severo, ele falou, né? Ele falou o quê? Versículo 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceivas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. O Senhor que tem sabedoria de ceifar onde não semeia e ajunta onde não espalha. Eu descobri isso do Senhor. Por isso, eu peguei esse 1 talento e enterrei na terra. O dono falou para esse servo. Respondeu-lhe o Senhor, servo mau e negligente, sabias que o ceifo semeei e ajunto onde não espalhei. Então por que você não deu para o banco? Por quê? O servo que recebeu 1 talento, ele acreditava em si mesmo. Por isso, ele não conseguia saber qual era a vontade do dono. E ele não fez a vontade do dono. Passando dos 50 anos, naquele tempo eu pensei que eu somente poderia morrer. Será que eu vou viver mais 2 ou 3 anos daqui para frente? Meu coração estava muito ruim. Eu fiquei internado por 1 semana no Hospital Hanyang e eles fizeram um exame em mim. Eles não conseguiram descobrir o problema do meu coração. Naquele tempo, o ancião Moon Chang-won estava em Nova York e ele falou, em Nova York tem o melhor cardiologista, vamos para lá. E como ele tem bastante idade, ele estava corcunda já. E ele viu cada pessoa. E eu me encontrei com esse doutor. O ancião Moon me apresentou para esse doutor. O doutor examinou. Ele fez um cardiograma, né, em mim. E ele me colocou na esteira e eu corri, né? E ele fez um monte de exame. E depois ele falou o que para mim? A eletricidade que vai para o seu coração está escapando para o lado. E não tinha método de consertar isso, né? Eu sabia exatamente. Quando, em 1990, meu coração estava muito ruim, naquele tempo, a gente estava construindo a igreja na igreja de Hambak, e eu fui para o 7º andar e eu não podia olhar para baixo porque meu coração tremia. Eu não conseguia olhar para baixo. Eu simplesmente subi ali, né? E eu não conseguia. Nossa, eu acabei sentado naquele lugar porque eu quase desmaiei quando eu olhei para baixo. Eu sabia exatamente. A minha vida está nas mãos de Deus. Em 1999, no mês de agosto, Deus curou perfeitamente o meu coração.
Pelos 13 anos que se passaram, desde que eu nasci até agora, é a primeira vez que eu sou tão saudável assim. Ontem uma pessoa veio conversar comigo e ele falou: pastor, eu tenho muita vergonha, porque eu sou muito mais jovem do que o senhor, mas eu não sei por que isso acontece comigo, parece que eu vou morrer. Só dele trocar o coração, ele pode se tornar igual a mim. Só trocar o coração. Mas o Deus que nós acreditamos depois que recebemos a salvação não é um Deus vago. De 10 mil coisas que eu me deparei, depois que eu recebi a salvação, o Senhor entrou no meu coração. Não está nas minhas mãos eu fazer bem ou mal, mas está nas mãos do Senhor. Eu tive certeza disso. Eu me deparei com muitas situações impossíveis humanamente, mas a cada vez que acontece isso, eu olho para o Senhor. Por isso, assim como aquele servo que recebeu 5 talentos, embora não seja tão fiel como ele, mas uma coisa que eu sei verdadeiramente é que o meu destino está nas mãos de Deus. Independente de eu fazer bem ou mal, não importa, de eu ter dinheiro ou não, de eu ser saudável ou não, nada disso é importante. Se Deus me fizer ser saudável, eu vou ser saudável. Se Deus me der abundância, eu vou ser abundante. Se Deus me der dificuldade, eu vou ficar difícil. Eu descobri exatamente isso. Quem recebeu 5 talentos vem do coração dele. Esse servo é muito abençoado. Como ele descobriu tão exatamente o coração do seu dono? Mas o que recebeu 1 talento? E por acaso eu me tornei servo. E esse dono aí fica reclamando demais. Nem quero. Ele só reclamou do dono. Ele estava guardando somente o pensamento dele. O dono foi para um país distante. Se o dono voltar, o que eu faço? Se ele falar para eu devolver 1 talento, o que eu faço? O que eu falo para o dono? Por que será que esse dono me deu 1 talento? Ele não tinha o mínimo interesse. Ele fez o que ele queria. Se eu deixar o dinheiro assim, então eles vão, o ladrão pode roubar. Ele escondeu, não perguntou para ninguém e escondeu o dinheiro. E assim ele viveu do jeito que ele queria. Até o dono voltar. Essa história mostra exatamente o nosso coração em viver diante de Deus. A cada vez que tem o IYF, o World Camp da IYF, eu falo para os jovens: pessoal, vocês têm que aprender o método de compartilhar o seu coração. Vocês têm que ter uma união com o coração das outras pessoas. Vocês têm que experimentar o sabor do coração das outras pessoas. Vocês têm que saber o coração das outras pessoas. Se vocês descobrirem o coração de outras pessoas, vocês vão confiar. E se vocês confiarem no coração das pessoas, vocês vão ter segurança, paz, alegria e confiança. Mas hoje em dia, muitas pessoas têm um coração diferente do dono, porque tem um coração arrogante. Fecha o coração para o vizinho, fecha o coração para o parceiro, fecha o coração para os irmãos, fecha o coração para os amigos. Vivendo dentro do limite do seu pensamento, há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. O Senhor, para nos fazer descobrir que somos desse tipo de pessoa, Deus escreveu Mateus capítulo 25, eu acredito nisso. Nós somos sujos, maus, inúteis diante de Deus. Mais do que eu fazer, nós temos que ter interesse no que o Senhor quer fazer. Se nós soubermos exatamente o coração de Deus, Deus
quer resolver esse problema, se ele nos der essa fé, no centro de retiro de Tedok, depois que a gente construiu o edifício, a gente cavou uma fonte de água, né? E eu estava com um pouco de cobiça. Quando a gente vai para a montanha de Tedok, ia ser tão bom se saísse água quente daqui. Porque no centro de retiro vem muitos idosos, vovôs e vovós. Os vovôs e vovós, vindo até a montanha, a gente leva eles para água quente, né? E os vovôs, quando vão para essas águas quentes, nossa, falou que eles gostam muito dos idosos. E eu pensei, se os idosos gostam, por que a gente não vai? Vamos! Isso é o meu pensamento. Mas falou, se eles querem ir, eles vão, né? Mas as pessoas do interior não dá, né? Por quê? Porque é difícil para eles irem de carro, é difícil eles pegarem ônibus, então eles não conseguem ir livremente. Eu não conhecia direito o coração dos idosos. Então ia ser tão bom se saísse água quente da nossa montanha. E a gente cavou uma fonte para procurar água. A gente cavou 100, 200, 500 metros, mas a gente... não vai sair água, né? A gente pensou. Cada vez que a gente for mais profundo, né? Será que vai sair água? Quanto mais você cava, mais quente é a água. Então, 1000 metros de profundidade vai sair água quente. A gente cavou 1000 metros e não saiu água quente. E não saiu água nenhuma. A gente cavou 1.200 metros e não saiu uma gota de água. E agora tinha o World Camp e a gente estava com o coração muito apressado e a gente se preocupou. E na nossa igreja tinha um irmão Im, e ele tem idade, e ele olhou e falou, pastor, o senhor fez errado. Por quê? Pastor, como é que o senhor vai cavar assim? O senhor tem que perguntar para um especialista nisso. Eu me assustei. Eu tinha escutado que tinha um especialista, né, de fonte. Aí eu pensei, nossa, por que eu não perguntei para ele? Irmão, por que o senhor não falou antes? Pastora, eu pensei que o senhor sabia que o senhor ia fazer isso, né? Não sabia disso. Obrigado. O senhor conhece alguém, o irmão? Aí ele falou, sim, conheço. Conheço alguém muito bem. E ele trouxe essa pessoa. E aí ele ligou. Ele falou que meio dia de procura é $5.000. Então, a gente gastou $100.000 para cavar 1.000 metros para baixo, né? Imagina, $5.000 não é nada, né? Pra gente achar, se a gente achar água. Aí, primeiro a gente comeu com esse expert de fonte. Aí ele perguntou, você cavou em algum lugar? Eu falei, sim, em 2 lugares, a gente mostrou. Aí ele perguntou, quem mandou cavar aqui? Aí eu falei, fui eu. Por que você mandou cavar aqui? Não sei, porque eu falei, eu escolhi a dedo. Onde será que eu vou cavar? Daqui jamais vai sair água. Eu falei para aquele expert, eu falei, eu sei que não sai água daqui, por isso que eu te chamei. Não fala que não vai sair água, me fala de onde vai sair água. Dessa montanha jamais vai sair água de nenhum lugar. Aí ele falou, entre no carro, e a gente entrou. E a gente descendo da montanha, e na frente do rio ele falou, se cavar aqui vai sair água. Eu pensei, nossa, ele não tem nenhuma diferença comigo, né? Porque eu sabia que aqui também não sai água, mas da frente do rio eu sabia que ia sair água.
Aí eu perdi minha força. Aquele expert em fonte, eu pensei que ele ia falar onde ia sair água e a gente ia cavar na hora, né? Porque antes de fazer o acampamento mundial, a gente queria achar água. Mas quando eu falei com ele, nossa, eu perdi toda a minha força. E agora, o que a gente faz? Não sai água. E a gente começou a orar diante do Senhor. Orei 1, 2, 3 semanas. Aí eu pensei, quando a gente comprou essa montanha foi através de Deus. Quando a gente abriu o caminho também foi através de Deus. Quando a gente recebeu a autorização para construir também foi através de Deus, porque era impossível. A gente recebeu autorização para construir naquela montanha, todas aquelas etapas que a gente passou. Acho que a gente recebeu centenas de carimbos da prefeitura de lá. E pela graça, Deus nos deu toda a autorização. Mas depois Deus me fez pensar mais o quê? Deus nos deu a montanha, Deus nos deu o caminho, Deus nos deu tudo, mas Ele não vai dar água? Com certeza Ele vai dar, né? Ele me deu esse coração. Se Deus não quisesse que Ele não nos desse a montanha, não nos desse o caminho, não nos desse a autorização, mas Ele nos deu todas as coisas, nos deu autorização, nos deixou construir. Era impossível. Quando a gente viu na autorização de construção, tem aquele artigo que pode construir para coisa religiosa. Falou que essa lei foi formada na época do presidente Park Chung-hee. Então, naquele tempo, como ele cometeu muito pecado, ele tinha que autorizar essas coisas de religião, né? Então, Deus, o Senhor permitiu tudo isso, não vai dar água? Não, lógico que Deus vai dar água, então. Um dia a gente estava fazendo o retiro, aí o irmão falou assim, podem usar água à vontade. Aí eu me assustei, eu falei assim, por que esse irmão está falando isso? Tá sobrando água para nós, pastor. Como está sobrando água? O senhor não sabe, pastor? O quê? E esse irmão começou a me explicar. A gente, quando cavou 1.200 metros, não saiu água. Daí a gente tinha que tirar tudo aquilo, mas a gente ia tirar o cano. Aí o irmão começou a balançar, a puxar, e de repente fez um barulho. Pum! E saiu um monte de água. Quando ele viu, nossa, estava saindo água que nem uma cachoeira. E ele falou, água! E falou que eles começaram a dançar. Depois a gente calculou a água, saía 450 toneladas de água por dia. E a gente precisava de 300 por dia. Eu fiquei muito agradecido. Trabalhando no Senhor, fazendo a IYF, fazendo o acampamento mundial, enviando os missionários temporários, fazendo a grande conferência. Eu posso ver a mão de Deus nos ajudando. Através desse acampamento mundial também, essa vez. Era muito difícil. Preparando, eu também até cheguei a ficar irritado. Mas dando um passo, essa vez o acampamento mundial do Japão, nossa, foi muito gracioso. É uma coisa que Deus se alegra. Deus se alegra disso. Eu também. Procurando pelo coração de Deus, descobrindo o coração de Deus. Antes eu pensava que eu era o bom. Não escutava ninguém, só vivia seguindo o meu pensamento. Eu achava que eu estava certo e se eu achava que estava errado, todo mundo estava errado. E Deus começou a me mostrar cada erro que eu tinha.
Sabendo que o meu coração estava errado, eu não podia falar mais nada, fechei a boca e recebendo o coração de Deus, se refletindo e se aproximando, eu me aproximando do coração dele, eu comecei a fazer o trabalho por ele. Ontem o irmão Ko, eu falando com ele, o irmão Ko falou para mim, pastor, a minha esposa, ela sempre me compara a ela. O meu marido é mais alto do que eu. O meu marido é mais sábio do que eu. O meu marido ele é fiel. Às vezes, tem vezes que o nosso coração não combina, pastor. Vivendo com a sogra, não é sempre que ela tem o mesmo coração que a sogra, né? Lógico. Vivendo com a sogra, ela diz que fica muito agradecida. E quando eu escuto como Deus a ajuda, esse irmão viu o coração de Deus. Ele conhece o coração de Deus. Ele está pensando no coração de Deus. Com certeza, você acha que o irmão não tem defeito? Lógico que ele tem. A outra vez, todos os sábados, fazendo o culto de internet, a gente tem os convidados, né? E a gente conversa com os jovens casais da nossa igreja. Embora não seja muito jovem, o irmão Yang veio. E a gente ficou muito agradecido porque ele escutou o evangelho. O irmão Shaw, os outros irmãos, escutando o testemunho deles. Dentro do coração desses irmãos, tem o coração que Deus lhes dá. No coração deles, eles reconhecendo o coração de Deus. Eles jogando fora o coração deles e se aproximando do coração de Deus. Agora um talento se tornou 2 talentos, de 2 talentos se tornando 5 talentos. Quando eu vejo eles se tornando servos que agradam ao Senhor, eu fico muito feliz. Se a gente não for para diante do Senhor, o Senhor vai vir nas nuvens até nós. E até assim, dentro da igreja de Canaã, tem os irmãos que receberam 5 talentos. Vão se alegrar com a volta do Senhor. Se tiver esse tipo de pessoa, a pessoa que recebeu 1 talento, como é que ele vai fazer? O que ele vai falar de novo? Eu acho que ele vai brigar porque eu enterrei. Se acontecer isso, que chato. Nem quero pensar. Se ele vier, daí eu vejo o que eu faço. Quem recebeu 1 talento, ele tinha esse tipo de coração. Amados irmãos, nós somos sábios, somos fiéis, somos esforçados, mas se Deus nos der dificuldade, nós somente podemos passar por dificuldade. Por mais insensatos e tolos que sejamos, se Deus nos abençoar, nós somente poderemos ter bênção. A igreja, com a palavra de Deus, pela palavra de Deus, quer que vocês vivam de uma forma abençoada. Assim como aquele servo que recebeu 5 talentos, ele vai receber a volta do dono dele com felicidade. Hoje, assim como o que recebeu 1 talento, as pessoas que vivem seguindo o seu pensamento, joguem fora o seu pensamento. Antes que passe toda a sua vida procurando pelo coração da igreja, junto com o coração de Deus. Se não souber direito, vai perguntar para o que recebeu 2 talentos, 5 talentos. Até a volta do Senhor. Senhor, eu não fiz nada nesse mundo, mas pregando o Evangelho, 20 pessoas receberam a salvação através de mim. Eu não sei pregar direito, Senhor, mas
pregando o evangelho. Aquela pessoa não recebeu salvação através de mim, mas ela conversou com o pastor e recebeu a salvação. Agora não a minha vida. Vivam a vida de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo possa estar vivo nas suas vidas e trabalhando. E assim Ele lhes abençoará. E vocês vão esperar pelo dia glorioso. O que recebeu um talento estava com medo da volta do Senhor. Infelizmente. Todos nós. Não fiquem presos nos seus pensamentos de que vocês são os bons. Que vocês possam procurar pelo coração do Senhor. Que vocês falem do coração do Senhor, conversando um com o outro. Assim como o que recebeu 5 talentos, que através de nós possam surgir frutos. Principalmente, não fiquem presos no pensamento que eu sou correto, eu sou bom. Tenham medo de ter um coração diferente do Senhor. Vamos orar.